ela. Eu gostaria muito de reforçar o quão prazeroso foi estar aqui na presença do professor Licínio Lima, das minhas colegas de Parlamento, Babiana Cunha e Ana Mesquita, a Manuel Mendonça, o Mário Nogueira e as restantes pessoas do SPN, da FEMPROF e os professores, várias centenas de professores que assistiram a este debate que já vai longo e que foi intenso, denso e penso eu que rico. Eu gostaria de dar conta de 2 ou 3 aspectos que, sobre questões que fui acompanhando no chat também e que me parecem importantes. Uma delas tem a ver com alguma ideia, alguma sensação que as pessoas ainda têm de que existe alguma forma de democracia na escola. Bom, pelo facto do diretor ser eleito pelo Conselho Geral, é completamente diferente daquilo que havia quando havia gestão democrática, em que o presidente do Conselho Diretivo, aliás, a equipa, não é? Toda a equipa era eleita pelo universo de professores da escola. O que o Bloco de Esquerda propõe é que, seja o diretor, seja esse Conselho Diretivo, sejam eleitos por um colégio composto por professores, por representantes dos assistentes operacionais e os restantes técnicos, pelos pais encarregados de educação e também os alunos. O Bloco de Esquerda também propõe, no que diz respeito aos poderes do diretor, que são 23, de acordo com 75, que eles sejam distribuídos pelo Conselho Pedagógico, que deixa de ser apenas um órgão consultivo, que é o que acontece com o atual 75, e passe também a ser um órgão deliberativo. Penso que era importante que esta ideia ficasse bastante firme para quem nos escuta. Depois, para terminar, se calhar não irei gastar os 5 minutos, o que eu gostava de chamar a atenção por um lado, a ação da inspeção. A ação da inspeção houve 2 avaliações externas, se não me engano, a ação da inspeção foi sobretudo um trabalho de normalização do trabalho que se faz nas escolas, não é? E que serviu também como uma forma de, esta expressão é muito forte, e peço desculpa desde já, mas foi uma forma também de pôr os professores no seu lugar, não é? De lhes retirar qualquer capacidade crítica e reivindicativa e até de iniciativa, não é? Porque ao normalizar, ao pedir a todas as escolas que cumpram os mesmos procedimentos. E já agora contribuiu também para a burocratização de tudo o que é o trabalho na escola. E é por essa razão, e já agora nós ontem tivemos aqui no Conselho Nacional de Educação a sua presidente, e o relatório da Educação de 2019 diz precisamente isto, que sente-se, não é? Que até mesmo os próprios alunos sentem que os professores não têm tempo para preparar aulas porque estão assoberbados com o trabalho burocrático. O que eu gostava também de tornar aqui visível é o seguinte, o Ministério da Educação já estava preparado, não fosse a pandemia, para avaliar, não é, o Decreto-Lei 54 e o 55. A inspeção já tinha os documentos preparados. Se não fosse a pandemia, não é, 2 anos de vigência de 2 diplomas tão importantes e que são verdadeiras reformas e que exigiram mudanças tão profundas, não é, e aumentaram o trabalho burocrático e que são discutíveis, não é, porque criam mais currículo, não é, não aliviaram a carga do currículo que já existia, que já era grande e pesado. Esta mesma inspeção ou este mesmo Ministério, tão depressa quer avaliar o 55-78 após 2 anos, mas nunca teve a preocupação de avaliar o 75-2008. O que é que verdadeiramente significa a gestão unipessoal? Primeiro aplicou sem ter em conta o que era a gestão democrática, que também nunca foi avaliada, nem nunca foi claro para ninguém em que a gestão democrática era tão enfim, falível relativamente àquilo que é a gestão unipessoal, em que é que a gestão democrática, em que os professores participavam, enfim, poderia ter as suas fragilidades, poderia necessitar de alguns ajustes, mas não houve justificação para substituir a gestão democrática pela gestão unipessoal. E, no momento atual, 12 anos depois do Decreto-Lei 75 de 2008, também não há preocupação por parte do Ministério da Educação
de avaliar este modelo de gestão das escolas, que, do meu ponto de vista, é uma preocupação. Mais uma vez, muito obrigada, foi um prazer e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Alexandra. Passo a palavra, então, à Babiana. Obrigada, Manuela. Procurando recordar-me de memória, porque fui só tirando algumas notas daquelas que foram as intervenções na fase de debate e que desde já agradeço. Seria de facto muito importante podermos prolongar este debate noutros momentos, e obviamente da nossa parte estamos totalmente disponíveis para ouvir e refletir sobre aquilo que possam ser os contributos que os presentes entendam fazer-nos chegar sobre esta matéria, até porque de facto teremos um processo em sede de especialidade que obviamente irá decorrer, e da nossa parte também estaremos disponíveis e com todo o interesse para fazer propostas, inclusive de alteração, se assim se justificar, aos projetos de lei que deram entrada, obviamente mantendo o nosso projeto, mas se os projetos de lei efetivamente tiverem alguma oportunidade de ser aprovados, claro, lá estaremos para dar o nosso contributo e fazer esse processo em especialidade. Bem, daquilo que aqui foi partilhado, parece que é de facto por demais evidente que numa sociedade que se quer democrática, ou quem quer uma sociedade democrática, também considera que no espaço escola essa democracia é não só necessária, como é de facto uma plataforma, e essencial, é basilar para aquilo que possa ser também o reflexo que isto traz para a sociedade, na perspectiva da forma até como as nossas crianças e jovens perspectivam aquilo que se passa na escola, e não podemos nunca esquecer que a escola aqui surge claramente como um microcosmos, um reflexo da sociedade, e que leva muito para o contributo de cada um de nós, através da escola, como cidadãos e cidadãs, e neste aspecto nós entendemos que o Estado não se pode nunca demitir, e daí a nossa preocupação com aquela que está a ser a navegação feita à vista por parte do Ministério da Educação, seja na perspectiva de não resolver problemas estruturais, obviamente ao nível da carreira, ao nível dos professores deslocados, ao nível da redução do número de alunos por turma, ao nível daquilo que nós também defendemos, embora saibamos que é necessário um debate mais aprofundado, mas também a redução de conteúdos, abandonarmos de alguma forma esta ideia tão assente nas metas e nos objetivos e nos domínios, em prol de facto de um tempo de qualidade, de interação, em que todos se possam sentir um pouco menos pressionados para atingir determinados fins, e que se possam sentir precisamente mais libertos para maior discussão, maior diálogo, em sede também daquilo que são as discussões dos caminhos e dos projetos educativos e pedagógicos das escolas, porque de facto a democracia está precisamente assente nesse debate e nesse diálogo e nessa negociação e no dirimir de conflitos e na pluralidade de ideias, que nos parece fundamental para efetivamente termos escolas vivas e escolas motivadas, e o real aproveitamento daquele que é o saber acumulado de muitos anos por parte dos professores. Em relação só mesmo mais uma ideia para concluir, em relação aqui a um aspecto que foi referido, porque penso que fui eu que referi,
do governo ter inscrito no seu programa de governo a avaliação do modelo de avaliação a quando a descentralização, eu gostaria só de reiterar que, claro, isto não tem só um problema, aliás, tem um duplo problema, que é a forma como o processo de descentralização está a ser feito, nomeadamente na área da educação e o que se antevê para o que aí vem, mas também que serve para que o governo adie constantemente este processo de avaliação. E daí surgir o nosso projeto de resolução, numa perspectiva de, muito bem, então querem avaliar, então ponham pés ao caminho e assumam efetivamente se o querem fazer ou só o querem fazer na outra lógica a posteriori, e interligado ou interdependente ou completamente dependente ou consequente daquilo que é o processo de descentralização, e uma vez que já atingi os 5 minutos, fica... Sim, obrigada, Biana. Muito obrigada. Passo de seguida à Ana Mesquita. Força. Ana. Estava só aqui a ativar o microfone, obrigada. Tentar aqui dar algumas notas em relação a algumas questões que foram apresentadas. A Catarina Peixinho falou há pouco da questão das inspeções, das equipas inspectivas e da avaliação externa da IGE. Eu há pouco na intervenção falei um pouco disso em relação à padronização que tinha vindo que vem sendo inculcada para uma série de medidas que até hoje estão em aplicação nas escolas. E quer ao nível da supervisão pedagógica, das práticas pedagógicas inovadoras, mas depois também noutras questões que vão encarreirando naquela lógica de uma oferta formativa que é mais ao sabor do mercado de trabalho e de outras exigências externas, enfim, uma série de influências que ao fim e ao cabo acabam por subverter um pouco aquilo que é a lógica do que é o funcionamento das escolas e que nos parece muito questionável. Há uma outra questão que foi surgindo repetidamente no chat e que tem a ver com o facto de haver muitos professores que não viveram verdadeiramente aquilo que é um processo de gestão democrática e que agora, de certa forma, acatam tudo de uma maneira relativamente crítica ou não se sentem com o poder de dizer que não e de afrontar aquilo que está instituído. A verdade é que vamos pensar assim, de facto, a democracia dá muito trabalho e dá muito trabalho porque é uma prática diária que implica o nosso tempo, e o nosso tempo, se pensarmos do tempo dos professores, dos trabalhadores não docentes, dos próprios alunos, a sobrecarga que existe hoje em cima de toda a gente que está nas escolas, eu creio que é normal que até as pessoas se desanimem a tentar avançar e tentar implementar a democracia nas escolas, além de um clima de medo que efetivamente também existe e que não pode ser negado. O que é que significa isto? É que só há uma maneira de dar a volta à coisa para nós, que é cada um de nós que já tem esta consciência de que a democracia é uma ferramenta fundamental nas escolas e é fundamental para o nosso progresso coletivo, temos de encontrar as forças para animar os outros para esta luta e consciencializar aqueles que ainda não têm a consciência de que isto pode ser melhor e que pode ser diferente e que pode ser alterado, e que temos a história do nosso lado porque conseguimos ter alterações para as coisas funcionarem de uma maneira mais democrática. E, portanto, é este também o grande papel que os sindicatos aqui trazem, desta possibilidade de transformação da realidade, do mundo, mas que isto é um trabalho que nos cabe a todos, de certa maneira, e temos todos nós que assumir a nossa cota-parte nessa intervenção. Portanto, é uma partilha, uma construção coletiva. Depois, em relação à questão da municipalização, que aqui foi também referida, é uma luta tremenda e temos de ter cuidado, porque andam aí correntes que ambicionam num futuro não tão longínquo como isso, que também a contratação dos professores seja municipalizada. E isto é um risco. Isto é um risco muito grande, porque é a destruição da escola pública tal como a conhecemos, e seria muito perverso. E o relatório do Estado da Educação, que de facto o CNE publicou este ano, em relação a 2019,
refere, por exemplo, uma questão muito curiosa, que é em relação aos assistentes operacionais, aos auxiliares. Diz que há um estudo da OCDE que diz que relativamente a Portugal, que há uma dificuldade na gestão destes recursos, nomeadamente a situação dos assistentes operacionais que são contratados pelos municípios, referindo-se o facto que muitos deles têm de passar parte do tempo de trabalho a realizar tarefas fora da escola, noutros serviços municipais. São pau para toda a colher. E, portanto, isto demonstra exatamente a gênese do que está subjacente ao processo de descentralização de encargos e de competências, que não é o caminho que temos de seguir. Termino. Foi levantada uma questão muito prática em relação à constitucionalidade e à via de se questionar a constitucionalidade da lei em vigor para caminharmos para o fim daquilo que existe. Eu alertava para essa tentação porque não é fácil compatibilizar isto. O Tribunal Constitucional, nós sabemos qual é o processo de nomeação dos seus elementos, não é essa a questão é outra. E se por acaso se diria que a lei é absolutamente constitucional? Mataríamos a luta contra uma injustiça? Creio que não é esse o caminho. Esta lei é injusta, tem de ser alterada, esta é uma questão política e se uma coisa também nós sabemos é que nomeadamente os professores, quando estão organizados, estão unidos, fazem tremer governos, têm um poder brutal em termos de reivindicação e de alteração da realidade e, portanto, com os seus sindicatos eu tenho toda a certeza que será possível e será uma realidade a transformação do Estado de Coimbra. Obrigada. Ana, obrigada. E, the last but not the least, passo a palavra ao professor Licínio Lima. Obrigado. Nós estamos perante uma profundíssima crise política da democracia dentro e fora da educação, e há muitos indicadores disso que nos responsabilizam a nós, professores e educadores. Quando nas nossas investigações entrevistamos professores e educadores que nos dizem e nos asseguram enfaticamente que nada de essencial mudou com o 75 de 2008, porque na verdade a pessoa é a mesma e o estilo de gestão é o mesmo, a falta de cultura política de educadores e professores vem ao de cima e resta-nos pouca esperança se nós não a mudarmos, se nós não alterarmos as coisas. Se as pessoas não conseguem ver a diferença entre um modelo e o outro, se acham que é igualmente democrático, bem, eu diria, está tudo bem. Estando mal, eventualmente está tudo bem. Portanto, não é possível adotar a democracia à força, isso não existe, é uma contradição nos termos. Se nós usamos uma linguagem que revela uma leitura crítica do atual modelo de gestão, e isso acontece com grande profundidade cotidianamente nas escolas, os professores vão à direção, vão ao gabinete da direção, discutem com a direção. Ora, a direção não existe do ponto de vista jurídico ou formal, ainda que o legislador no 75 de 2008 fale de diretor e de direção e troca as voltas e os passos e não sabe o que está a fazer. O decreto do ponto de vista jurídico ou formal é um conjunto de problemas gravíssimos. O legislador define o que é a direção e define o que é o órgão de administração e gestão. E depois confunde tudo e volta a confundir no Decreto-Lei 137. Agora, realmente não interessa muito a questão jurídico-formal, interessa como os professores vão buscar ainda a designação de direção, equipa da direção, gabinete da direção, para de certa forma representarem colegialmente uma coisa que é unipessoal. E, portanto, a linguagem revela muito, não é um mero fenómeno linguístico, não é? Revela a forma como captamos, como vemos, como interpretamos o mundo. Tudo isto tem uma enorme importância. Quanto à questão da constitucionalidade, concordo inteiramente com o que foi dito. É despolitizar a questão é política, não é jurídica nem formal, nem vamos agora para questioná-las no Tribunal Constitucional. Mas, eu se tiver que apostar, aposto que este decreto é constitucional. Porque é óbvio que todos os imperativos da Constituição da República, da Lei de Base do Sistema Educativo, foram muitíssimo bem trabalhados com grande habilidade jurídica para que fosse constitucional. E porquê é que é constitucional?
Porque o órgão de gestão é unipessoal, mas o órgão chamado de direção estratégica é colegial, envolve todos os atores que a lei de bases e que a Constituição acima da lei de bases implica que envolva. E, portanto, não há aqui nenhum argumento, como houve no tempo do presidente Jorge Sampaio, com a lei de bases da educação, que era assim que se chamava no governo PSD-CDS, que foi chumbada, entre outras coisas, porque não garantia a gestão democrática das escolas. Não é este o caso, nem nas escolas, nem nas universidades, porque, aliás, o modelo é o mesmo. Portanto, eu serei telegráfico neste momento dizendo o seguinte: se há autonomia ou algum pingo de autonomia relativamente às escolas, é no mínimo dos mínimos importante que se permita às comunidades educativas escolher um diretor ou escolher um órgão de gestão colegial e escolher o seu modelo de gestão. Respeitadas as questões fundamentais da Constituição da Lei de Bases, o primeiro exercício da autonomia é a realização de estatutos próprios. As escolas não têm estatutos, os agrupamentos não têm estatutos, têm regulamentos internos que fazem uma paráfrase geralmente pouco criativa da lei geral. Segundo, é impossível compatibilizar a democracia, o exercício da democracia, com um órgão de gestão unipessoal que pode estar até ao limite de 16 anos no cargo. Não conheço isto na administração pública em lado nenhum, isto é impensável. É impensável. Terceiro, não é possível continuar com uma grande concentração de poderes no diretor que nomeia e demite tudo aquilo que mexe, como eu costumo dizer. Não é possível. A democracia é exatamente não pôr os ovos todos no mesmo cesto. É preciso haver tensão, dialética, equilíbrio de poderes, argumentação, debate, participação, negociação. Assim não é possível. Quarto, é impensável continuar a eleger o órgão de gestão num colégio eleitoral onde se contam as espingardas e onde em concelhos pequenos o diretor começa a ser uma emanação do poder do município. E isto é grave, porque isto é evidentemente uma fortíssima erosão, um fortíssimo constrangimento relativamente à democracia na escola. A grande questão, porém, é esta, é como transformar o Conselho Geral num autêntico Conselho de Direção. Enfim, eu conheço as propostas de todos os partidos, desde que elas saíram, naturalmente, faz parte do meu ofício, e Conselho de Direção quer dizer, sobretudo às colegas mais jovens, que é uma expressão que em 1987 foi lançada nos trabalhos de Comissão da Reforma do Sistema Educativo, com a ideia de que, pela primeira vez, se propunha que o Conselho de Direção de cada escola compartilhasse o poder de direção com o Governo. Há uma proposta de co-direção. O Governo tem componentes de direção da escola que partilha com o Conselho de Direção. Ora bem, e o Conselho de Direção tem que ser, naturalmente, um órgão forte. Não pode, por isso, ser um órgão de recurso. É o presente mais envenenado. Transformar o Conselho Geral num órgão de recurso é paralisá-lo nas coisas miúdas. É retirar-lhe a dimensão política ou estratégica. É estar agora a apreciar questiúnculas disciplinares. Que um Conselho Pedagógico forte, que é o coração da escola, o Conselho Pedagógico no plano pedagógico, é o coração da escola, está evidentemente reduzido a pó. E, portanto, era um conselho pedagógico, eventualmente, que deveria ter uma comissão disciplinar, a entidade de recurso poderia naturalmente ser a comissão de gestão ou a comissão diretiva, o que se lhe quiser chamar, ou o diretor, no limite, se a escola quisesse continuar com o diretor e isso fosse possível, e nunca, e a partir daí a inspeção, o governo, os tribunais, etc. Nunca o Conselho Geral. Por definição, um órgão político-estratégico nunca é um órgão de recurso. Portanto, está tudo dito. Sendo um órgão de recurso, podemos dizer ao contrário. Então o Conselho Geral não é um órgão político-estratégico. E, finalmente, como gerir pedagogicamente mega-agrupamentos? Não conheço. Acho que é impossível e, portanto, ou se acaba com os mega-agrupamentos ou nunca haverá uma gestão pedagógica relativamente a estas entidades, que são entidades inexplicáveis por todos os motivos e que no país, depois deste movimento todo durante 20 anos, tenho um artigo que passei sobre isto, já disse à Manuela, está mesmo para sair na revista Análise Social com o colega Leonor Torres, que demonstra o seguinte: pouquíssimo mais de 50% dos agrupamentos existentes em Portugal é que são agrupamentos completos.
Portanto, toda a lógica de sequencialidade dos alunos, a argumentação pedagógica é falsa neste momento, porque, dito de outra maneira, quase 47% ou 48% dos agrupamentos do país não têm sequer a oferta educativa completa. Nos casos falta-lhes o topo, falta-lhes o secundário, noutros casos falta-lhe a base, a educação de infância e o primeiro ciclo, e portanto nós temos uma estrutura de agrupamentos em Portugal fragmentária. E para vos aguçar a curiosidade, dir-vos-ei ultimamente isto. Temos 113 configurações de agrupamentos em Portugal. Nem o Ministério da Educação creio que saberá disso, sinceramente, porque 113 configurações de agrupamento é muita configuração. E, portanto, significa que nós estamos perante um problema magno que tem a ver profundamente com as questões da direção e gestão das escolas. E agrupamentos não pode de maneira nenhuma ser isolado. Muito obrigado. Muito obrigada ao professor Licínio Lima também e a todos os outros oradores e participantes no debate. Eu queria pedir desculpa aos colegas que entretanto se inscreveram ainda e que já não tiveram possibilidade de falar, o José Pinho, a Maria do Carmo Frias, o António Mendes e o José Monteiro. Haverá outras oportunidades para partilharmos também as nossas reflexões. Eu creio que este seminário cumpriu o seu objetivo, o objetivo da FENPROF. Antes disso, há um colega que pergunta, que não registrou o nome do livro de que o professor Licínio Lima falou. É este livro, não conseguem ver, aqui, é Diretores Escolares em Ação, portanto, Diretores Escolares em Ação, por esta designação, está basta ir ao Google, basta ir ao Google. E eu creio que, eu estava a dizer, este seminário cumpriu o objetivo, que é de apelar aos professores também para que deem a esta questão da direção e gestão das escolas, da autonomia das escolas, a importância que ela tem, e, portanto, registro aqui até o que foi dito agora nesta intervenção final pelo professor Licínio Lima. Há, de facto, uma falta de cultura política também nas escolas, entre os professores e educadores, e isto também, estes momentos de reflexão, estes seminários também contribuem para isso, e nesta perspectiva nós quisemos trazer para este debate, para esta reflexão neste momento, não, por exemplo, podia ser outra hipótese, trazer pessoas, confrontar opiniões, ver o que é que uns pensam, o que outros pensam. Não, nós entendemos que este é o momento, e por isso é que no parecer que demos também à Assembleia da República sobre o projeto de resolução e os dois projetos de lei, nós distanciamos um pouco desta perspectiva do PAN, que este é o momento de avaliar. Nós achamos que este é o momento de tentar legislar, quer dizer, há muita avaliação que já está feita e, sobretudo, é o momento de olhar também para, não apenas, para quem tem alguns preconceitos corporativos, não apenas para o que diz a FENPROF, para o que dizem os professores, mas para o que diz a academia, porque há aqui muito trabalho de investigação e este livro, este estudo é mais um, mas há muito outro trabalho de investigação que está feito e que sustenta, no essencial, aquilo que temos vindo a dizer. E há também, foi por isso que também convidamos os grupos representantes dos grupos parlamentares, há partidos políticos que também pensam como nós pensamos, que também têm a mesma predisposição e a mesma vontade de mudar o quadro que existe hoje. Sabemos que é difícil, foi dito aqui, é muito difícil. Nós, na altura em que o Decreto-Lei 75 de 2008 foi publicado, dissemos no Ministério da Educação que estávamos a assistir a um governo do PS, de José Sócrates, a alterar uma legislação de outro governo do PS, de António Guterres, com as propostas do PST, e isto até é referido também neste livro. Há aqui um centrão que será difícil conseguir aqui alguma alteração, mas foi aqui lembrado também, mesmo no período de debate, por alguns colegas, alguns já aposentados, que a luta nunca foi fácil, quer dizer, nós temos é que não nos podemos conformar e temos é que procurar também congregar forças, e eu acho que aqui hoje o fizemos também, congregar forças, mostrar também mesmo no plano de quem legisla que há trabalho a ser feito, no plano académico, tem também que ser incorporado nessas audições, nessa reflexão desse trabalho. E depois cito apenas o último período do parecer da FENPROF relativamente a estes projetos de lei, em que se dizia que
fazíamos um apelo também no plano da Assembleia da República a que se pudesse fazer um trabalho a partir destes projetos de lei e que fosse possível construir soluções o mais consensuais possível, que, respeitando os valores democráticos inscritos na Constituição e na Lei de Base do Sistema Educativo, contribuam efetivamente para a melhoria da escola pública e da qualidade da educação que ela deve assegurar. E, portanto, é um pouco isto que nós temos como horizonte também de chegada, de trabalho, e vamos encontrar-nos seguramente noutros momentos para discutir isto e outras matérias. E terminava, portanto, agradecendo a todos, mais uma vez, o facto de terem estado aqui connosco nestas 3 horas. É cansativo, mas acho que valeu a pena. Agradecendo-vos aos colegas também que estão a participar, não puderam intervir tanto quanto seria desejável, e também penitenciam por isso, pela gestão dos tempos. Os outros seminários seguramente correrão melhor, mas em todo caso, creio que cumprimos o objetivo e por isso despeço-me de todos com um agradecimento e um abraço. Até ao próximo debate. Estamos aqui a fazer o que também temos que fazer, que é refletir para melhor agir.